A oração dos discípulos da Nova Morada. Bom dia a todos, feliz sábado. Eu fui convidada para partilhar com vocês a palavra nessa manhã. E gostaria de... Não, isso aqui tá bom. Hã? Uhum. Isso aqui tá bom. Posso ficar sentada, né? O ano passado nós tivemos aqui no Brasil, o Brasil recebeu as Olimpíadas e as Paralimpíadas. E uma das coisas que mais me impressionaram, ou me impressionou, foi na Paralimpíada, mais do que nas Olimpíadas, ver uma pessoa com deficiência superar os seus limites. Nas Olimpíadas os atletas também faziam isso, mas os deficientes, aquilo emocionava. Acho que por isso que eles tiveram assim recorde de público mais na Paralimpíadas do que nas Olimpíadas, né? E uma coisa que me impressiona era ver os atletas cegos correrem. Outra coisa, eles jogando futebol. Essa limitação. Eu acho que uma das coisas mais tristes que nós vemos nesse nosso mundo doente, nesse nosso mundo enfermo, é essa deficiência, a pessoa não enxergar, a pessoa ser privada da visão. Porque aquele que é surdo, é mudo, ou é deficiente, não pode andar, aleijado, eles podem ver, né? E como é bom ver essas pessoas realmente ultrapassando os seus limites. Hoje eu trouxe para compartilhar com vocês uma mensagem que eu gosto muito. Eu procuro sempre falar daquilo que eu gosto. Nós vamos fazer uma passagem pelos evangelhos. E dos evangelhos, cada evangelho, eu escolhi em cada evangelho uma história de cegos. Nós vamos ver as diferenças do encontro dessas pessoas com Jesus. Apesar do problema ser o mesmo, a deficiência ser a mesma, mas como Jesus tratou de formas diferentes a cada um. Quando você vai no dicionário, você procura a palavra cego, lá diz assim que é aquele que não tem visão. Mas na verdade ele apresenta os dois sentidos também. Cego é a pessoa desprovida da visão, privada da visão. Esse é o substantivo. E tem o adjetivo. Cego é uma pessoa alucinada por uma determinada coisa ou causa. Ou então, uma pessoa indiferente. As coisas estão acontecendo ali e ela está indiferente. Em todos esses aspectos, nós podemos olhar e exemplificar na vida espiritual. Então vamos abrir os evangelhos. Vamos primeiro evangelho, eu fiz na ordem como está na Bíblia. A primeira história nós vamos procurar lá em Mateus. Mateus no capítulo 9. Capítulo 9 de Mateus, verso 27 até o verso 31. Abra aí na sua Bíblia. Você encontrou? Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós abrimos agora a Tua palavra. É a Thaís que está aqui na frente, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo venha nos falar através dela e que nós possamos entender e enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesta hora. Por favor, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aqui eu falei verso 27, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Até o 31. Jesus saiu daquele lugar. Que lugar Jesus estava? Nesse capítulo 9 acontecem vários incidentes, várias coisas, e antes do verso 27, culmina Jesus na casa de Jairo, onde ele ressuscitou a filha de Jairo. E as pessoas viram aquilo. Então eu acho que tinha sido assim, como se fosse um tremendo espetáculo, né?
Jesus ressuscitando uma pessoa. E aqui o verso 27 diz: Jesus saiu daquele lugar. Eu acredito que ao sair, não só os discípulos o acompanharam, algumas outras pessoas acompanharam Jesus. Então vamos ler. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou na casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora, espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Vamos agora destacar alguns pontos nesse encontro. Jesus havia saído da casa de Jairo, algumas pessoas estavam acompanhando e 2 cegos souberam o que tinha acontecido e foram atrás. Interessante que Jesus estava no caminho, algumas pessoas deviam estar em volta, não sei se uma grande ou pequena multidão, mas as pessoas vão falando, vão comentando, empolgadas e animadas por aquilo que havia acontecido. Então havia barulho e os cegos perceberam. E eles começaram a gritar e seguiram Jesus. O que eu achei interessante é que Jesus continuou andando e Jesus ouviu, não era um, eram 2 que estavam gritando. Jesus ouvia eles gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. E Jesus continuou andando. Até chegar na casa, que diz que Jesus chegou, entrou na casa e eles entraram também. Me parece que Jesus estava testando a perseverança daqueles homens. E Jesus estava querendo comprovar a fé daqueles homens. Tanto que quando entrou na casa, Jesus perguntou para eles: Vocês creem que eu possa curar vocês? Eles tiveram a oportunidade de fazer a confirmação: sim, nós cremos. Então aqui diz que Jesus tocou nos olhos e eles foram curados. Vamos agora para Marcos. Marcos, capítulo 8. Dos versos 22 a 26. Aqui, no capítulo 8 de Marcos, também outras coisas acontecem e há uma discussão entre Jesus e os fariseus. Eles pediram um milagre e interessante que no verso 18 Jesus fala assim: Vocês têm olhos e não enxergam? Nós estamos falando de cegos, né? E Jesus fez essa pergunta para os fariseus nesta discussão que ele estava tendo com os fariseus. E ainda no verso 21 ele diz: Será que vocês ainda não entendem? Quer dizer, os olhos espirituais do entendimento daqueles fariseus estavam cegados, né? Estavam fechados. E aí acontece o que segue no verso 22, que nós vamos ler agora. Depois Jesus e seus discípulos, depois disso que aconteceu, dessa discussão, né? Depois Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo agora? O homem disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. E aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Outros aspectos interessantes que nós podemos tirar dessa história. Jesus estava em Betsaida.
Betsaida era um povoado à beira-mar, de pesqueiros. Provavelmente dali que Jesus chamou Pedro e seu irmão para segui-lo, que eram pescadores. Betsaida foi uma das cidades que Jesus amaldiçoou naqueles seus ais, lembra? Ai de Betsaida. Foram 3 cidades. Se não me engano, Cafarnaum. Esqueci o nome da outra. Perdoe, mas Betsaida era uma cidade que foi amaldiçoada por Jesus porque o seu povo era incrédulo. Mas interessante que as pessoas de Betsaida levaram o homem até Jesus. Levaram o cego a Jesus para que Jesus curasse. O fato de Jesus ter pego aquele homem pela mão e tirado do povoado para fazer um milagre, me traz assim a sensação de que Jesus, mesmo aquelas pessoas levando alguém, muitas pessoas precisam ser levadas a Jesus, mesmo aquelas pessoas levando o cego para ser curados, talvez eles quisessem ver um espetáculo, talvez eles não crescem realmente, ou eles quisessem ver a manifestação, mas o seu coração estava fechado para a obra que Jesus poderia fazer. Jesus teve misericórdia daquele homem, o pegou pela mão, lembrei agora o nome da cidade, Corazim. Pegou o homem pela mão, levou para fora, não fez o milagre ali dentro, levou para fora do povoado. E agora ele faz diferente do que aqueles primeiros cegos de Mateus. Ele, com a saliva, ele passa nos olhos do homem, toca, e o homem, e ele pergunta, você está vendo alguma coisa? O homem não vê perfeitamente. O homem precisa de um segundo toque. Interessante. E Jesus deu o segundo toque, pôs a mão novamente. Existem pessoas como esse cego que precisam ser levadas a Jesus, depois ainda continuam necessitando de outros toques de Jesus, porque não entendem perfeitamente as coisas assim. Na primeira, eles precisam de mais toques, outro e outro toque, para entender e para ter o discernimento total da salvação em Cristo Jesus. Existem pessoas desse jeito. Mas o que me chamou a atenção também foi que Jesus, depois de tirá-lo, depois de curá-lo, depois que ele conseguiu ver plenamente, Jesus mandou para casa e falou para ele, não volte mais a Betsaida, não volte mais a povoado. Sabe, muitas vezes quando nós temos o encontro com Jesus e o toque com Jesus, nós temos que deixar coisas. Nós temos que deixar lugares que nós frequentávamos. Não é, irmão João? Às vezes a roda de samba. Ai, mas eu tenho amigos lá que eu quero que eles conheçam Jesus. Eu vou lá para... Jesus pede, não volte ao povoado. Às vezes até parentes, amigos, nós precisamos deixar para poder seguir Jesus. Por isso que Jesus diz, não volte ao povoado, ou seja, não volte ao mundo. Vocês têm que ser a luz do mundo, mas não estar compartilhando das coisas que eles compartilham, que os descrentes compartilham. Jesus sabia que aquela cidade, ele amaldiçoou Betsaida, não era um lugar próprio, mesmo que o cego tenha encontrado ali, né? Ele devia não voltar mais. São lições que nós vemos, né? Dos evangelhos. Os evangelhos nos mostram histórias simples, mas com lições profundas para a nossa vida. Vamos então agora a Lucas. Mais uma história. Lucas, capítulo 18. Aqui no capítulo 18, a partir do verso 35, nós vemos novamente Jesus caminhando. Ele agora está chegando perto da cidade de Jericó. Essa é a história do filho de Timeu, do cego Bartimeu. Vamos ler do 35 até o 43. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que era aquilo? É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele se calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou
mandou que trouxesse um cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo a Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Queridos, este cego, pelo que nós vemos, ele já sabia de Jesus. Já havia ouvido falar de Jesus. Tanto que quando ele ouviu o burburinho de uma multidão que se aproximava, ele perguntou: o que está acontecendo? Aí é Jesus que está chegando. Jesus! Aí ele começou a gritar. E as pessoas que estavam vindo na frente daquela multidão falaram: cala a boca. Muitas pessoas, quando começam a compreender, a ter informações sobre Jesus, tem outros que o inimigo coloca para atrapalhar a chegada até Jesus, para que não se aproximem de Jesus. E aqueles homens que vinham na frente tentaram atrapalhar. Cala a boca, fica quieto. Mas ele não se intimidou. Ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha pena de mim. Aquele cego, ele tinha enxergado antes. Porque quando Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Ele falou: eu quero ver de novo. Há muitas pessoas que já tiveram conhecimento de Deus, mas foram se afastando, e estão na escuridão do mundo, estão cegos para a luz da verdade. Mas quando chegam, às vezes, no fim do poço, tem essa necessidade, essa vontade. Quando tentam se aproximar, outros tentam impedir, mas eles têm o propósito de se aproximar. Eles querem ver de novo, porque eles sabem que a salvação deles está em Jesus Cristo. Nós não devemos impedir essas pessoas. E muitas vezes, dentro da igreja, nós temos essa tendência: a pessoa caiu, a pessoa pecou, foi público, foi uma coisa horrível, e agora ela está chegando, todo mundo fica assim, meio desconfiado, né? Olha aquele lá voltando. Sabe, com Jesus não tem esse problema. Mas ele quer provar a fé. Ele perguntou, estava na cara o que o homem queria, literalmente na cara. Mas Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Muitas vezes nós achamos que está muito óbvio para Jesus os nossos problemas, as nossas necessidades. Eu não vou falar porque Jesus já sabe. Se ele quiser, ele faz o que ele quiser na minha vida. Mas Jesus pergunta porque ele quer que nós falemos. Porque quanto mais nós falamos, nós mesmos nos conscientizamos da nossa necessidade, da nossa dependência dele. Então o falar, o buscar, o pedir, não vai incomodar a Jesus. Ele quer, ele pergunta: o que você, meu irmão Vanderlei, quer que eu te faça? Porque ele quer que nós falemos. E Jesus perguntou, estava óbvio, mas Jesus perguntou. E Bartimeu respondeu: que eu veja de novo. Vocês notaram que neste episódio Jesus não toca? Jesus não usa saliva? Jesus não faz nada, apenas fala? Queridos, não é o toque. O toque é muito importante, é claro. O toque é curador. Mas Jesus queria ensinar que não é só o toque. Não é a saliva que tinha o poder miraculoso. Ele queria ensinar que era ele, a essência da cura está em Jesus. Muitos hoje procuram espetáculos. Há igrejas que estão cheias por causa desses espetáculos. Mas não entende que a essência da cura, a essência do poder está numa pessoa, que é Cristo Jesus. E a história que eu mais gosto, vamos para ela. Nela nós vamos nos demorar mais. É em João. João capítulo 9. Este é o capítulo todo que conta a história e nós vamos ler o capítulo todo. Eu peço licença a vocês, mas é a Bíblia falando, é Deus falando, é Cristo falando através da sua palavra. Capítulo 9. Jesus ia caminhando.
quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Siloé, este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmolas? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito a lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Ai, ai, ai. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos. Eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Pensou no sábado cuspir no chão e fazer lama? E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: você diz que ele curou você de cegueira. E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego, que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. Como é que ele agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, pergunte, ele mesmo pode explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunte a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jurem por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Glória a Deus. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse, vocês não acreditam? Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles xingaram e disseram: você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se este homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e você quer nos ensinar? E os expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga e foi encontrá-lo e perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu
Creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Que história maravilhosa. Que história empolgante. Cego desde o nascimento. Nunca havia enxergado. E olha o que é mais também me emociona nessa história. Das histórias, ele é o único que não foi atrás de Jesus, que não gritou por Jesus. Jesus e os discípulos estavam andando e o viram no caminho. Jesus queria, de certa forma, ajudar os discípulos, porque os discípulos fizeram uma pergunta que era a crença dos judeus. Nós estudamos no trimestre passado a história de Jó. Era o mesmo que os amigos de Jó pensavam. A pessoa é cega, então é porque ela tem culpa, ela é pecadora. Então Jesus queria mostrar também para os discípulos que a coisa era diferente. Não era assim, né? Jesus falou: nem ele, nem os seus pais, mas é a glória de Deus que vocês vão ver agora. Jesus queria mostrar para os discípulos que a misericórdia de Deus é maior do que aquela culpa que os judeus enxergavam nas deficiências. Então, Jesus vai ao encontro do cego. É a primeira das 4 histórias que Jesus vai até o cego. Cristo fez uma lama, como nós vimos, ele cuspiu no chão, com o pó da terra fez aquela laminha, era sábado, e isso daí era um trabalho, né, para os judeus, para os fariseus. Mas Jesus colocou aquela lama nos olhos do cego e pediu que ele fosse se lavar aonde? No tanque de Siloé. Jesus, pelo relato que nós vemos no capítulo anterior, Jesus estava saindo do templo. Jesus teve uma discussão com os sacerdotes, como eu falei, eles queriam atirar pedra em Jesus. Jesus saiu do templo. O templo de Jerusalém até o tanque de Siloé dista de 20 quilômetros. Então não sei a que altura deste caminho Jesus encontrou esse cego. Tá? Eu acredito que tenha sido no caminho, saiu do templo, saiu de Jerusalém, deve ter sido perto do tanque. Esse cego devia estar lá sentado, mendigando, que era o que eles faziam, não é? Porque era uma passagem que as pessoas iam para o templo, passavam para o tanque também. Mas eu não sei a que distância. O que eu sei, que eu pude ver num documentário e ver na internet, é que a chegada ali do tanque é muito íngreme. É muito pedregoso o terreno ali. E eu vi num documentário na TV que as pessoas, para descer até uma descida, o tanque, onde eles arrumaram, é muita pedra. E hoje até eles fizeram tipo assim uma escadaria com as pedras, mas naquela época eu não sei se tinha esse arranjo, mas mesmo com aquela escadaria, para a pessoa normal, existe uma dificuldade de descer ali entre aquelas pedras. Imagine para um cego. Vamos supor que ele estivesse a 100 metros do tanque. Jesus passou a lama e falou: vá até o tanque de Siloé, se lave. Se o cego estivesse, naquela época eles andavam com crianças, né, com adolescentes para guia, ou então com a sua varinha, o seu cajado, mesmo que o cego tivesse um guia, imagine, se os que viam tinham dificuldades, imagine um cego. Talvez ele tenha topado o dedo em algumas pedras e tivesse escorregado, tropeçado. Mas eu fico pensando, tentando me colocar no lugar daquele cego. Ele não chamou Jesus, ele não pediu Jesus, talvez ele nem tivesse sabendo que aquele homem que estava ali na frente dele fosse o Mestre, o Messias, Jesus Cristo. Mas aquele homem tocou em seus olhos com a lama e pediu que ele fosse ao tanque. Nesse caminho, ele não podia pensar, raciocinar, para o que eu estou fazendo? No primeiro tropeço, talvez ele pudesse falar: não, eu não vou. Fulano, por favor, vai lá e traga um pouco d'água para eu lavar meus olhos. Não podia fazer isso? Não seria
mais assim, racional. Mas não. O que me impressiona é que ele foi determinado. Ele foi até o tanque, com todas as dificuldades pela frente. Ele foi. Ele se lavou. E ele voltou vendo. Existem muitas pessoas que têm um contato com Jesus, mas o caminho é pedregoso na vida. Há dificuldades. E cada vez parece que mais pedras vão ferindo os pés, vão fazendo a pessoa tombar, tropeçar, cair. E muitos desistem, sabe? Ah, não, eu não vou mais naquele lugar, não. Lá tem pessoas assim, assado, lá, olha, os líderes são desse jeito, ou fulano me fez uma ofensa e eu não posso perdoar. Sabe, são as pedras no caminho. E as pessoas desistem. Mas esse homem, que me impressiona é que ele não desistiu. Mesmo não conhecendo pessoalmente o lugar, mas vendo pelo documentário, eu vi que impressionante. Ele foi até o fim, ele lavou e ele obteve a cura. Isso me ensina que você passar pelos caminhos pedregosos, pela dificuldade, faz cada vez mais forte. E é isso que Deus quer nos ensinar aqui. Lá na frente você tem a cura. Mas a força desse homem é mostrada depois na volta. Se a história terminasse aí, tudo bem. Mas ela continuou. Nós lemos o capítulo todo. Ele teve que enfrentar a oposição dos fariseus, dos líderes religiosos da época. E toda aquela discussão que nós lemos, diante dessa oposição, ele confessou a Jesus e a sua crença em Jesus. Então, as dificuldades que se apresentam em nosso caminho, muitas vezes ou todas as vezes, são para nos ensinar, para nos fortalecer. Então, nós não podemos desistir em meio às dificuldades. Queridos, eu vou avançar. Um dia Jesus veio ao nosso encontro. Cada um de uma maneira, como nós vimos aqui na história desses cegos. Cada um de uma maneira. Por isso nós estamos aqui reunidos hoje. Mas no verso 39 desse capítulo nós lemos que ele diz assim: eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Eu pergunto, qual que é a nossa situação agora? Qual que é a tua situação agora? Nesse momento? Mesmo envolvidos com os trabalhos da igreja, dos projetos da igreja, muitas vezes nós nos encontramos, vou dizer, cegos no adjetivo, indiferentes. Ah, mas eu estou atuando para a igreja, mas estamos cegos para aquilo que Deus deseja de nós. Ah, mas eu estou participando, eu estou me envolvendo, mas estamos cegos para aquilo que Deus quer nos mostrar que é mais importante para nós, para a nossa vida. E aí ficamos indiferentes na nossa maneira de comportar, no nosso trabalho, na nossa maneira de lidar com as pessoas, mesmo dentro de casa. Temos feito muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. É por isso que o último verso da Bíblia que eu quero falar hoje, que se encontra lá em Apocalipse 3,18, é o que Cristo diz para a igreja de hoje. Na profecia, é a igreja do último período. É o que nós vivemos, período de Laodiceia. Apocalipse 3,18. Jesus aqui dá prescrição para nós. Aconselho que compres de mim, além de outras coisas, colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Nessa passagem, Cristo está dizendo que nós estamos, sim, sem visão. Ou seja, que o nosso problema hoje é cegueira espiritual. E o colírio que ele nos aconselha aqui é isso que nós estudamos na lição da Escola Sabatina. É o seu Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia divino, é o Consolador.
é aquele que nos dá, além do socorro, ele nos dá discernimento. Ele nos mostra a direção, por isso que é o guia. Nós necessitamos entender essa prescrição que está aqui, olha, na sua palavra, através do estudo da sua palavra, não é? Cristo, ele curou, como nós vimos nos evangelhos, de forma diferente a cegueira daqueles homens, de acordo com as suas necessidades. Ele tem um colírio que pode atuar nas diferentes necessidades nossas aqui. E ele quer e está oferecendo hoje esse colírio. Eu vou ler para terminar um verso, um parágrafo do livro História da Redenção, página 156, que diz assim: aquele que por sua palavra acalmou as ondas revoltas, andou sobre as águas agitadas, que fez demônios tremerem e a doença fugir de seu toque, que chamou mortos à vida e abriu os olhos do cego, ele ofereceu-se a si mesmo sobre uma cruz como o último sacrifício pelo ser humano. E é esse Cristo, só Cristo, que pode nos trazer a cura que necessitamos para enfrentarmos os nossos últimos momentos neste mundo. Que nós possamos sair daqui com essa prescrição e aceitar em cada dia tomarmos desse remédio, da sua palavra, para que o seu colírio possa fazer efeito em nossa vida. O seu colírio, que é a porção diária do Espírito Santo. E assim estarmos preparados para aquele encontro com Cristo. Naquele dia nós dizemos, como Jó disse, no capítulo 19, verso 27, e ele disse assim: eu verei com os meus olhos. Que isso que Jó disse seja a nossa oração, sejam as nossas palavras. Eu verei com os meus olhos, e os meus olhos verão e não outros. E ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Jó falou isso. E eu também falo. Eu desejo muito que isso aconteça na minha vida. E na vida de vocês todos. Amém.